O que é o tempo Cronos? Só pra te explicar, Gaúcho. Não sei se você já sabe. O tempo Cronos é o tempo... como é que é? Ele é o tempo como sendo presente entre um... Peraí, cara. Ixi! Bora. Pode deixar, senhora. Pode deixar. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha, em mais um glossário de termos do agronegócio. Galdério, o 12º, quer dizer, se nós estamos no 12º, nós temos 120 termos do agronegócio que já foram ditos aqui nessa série, né, cara? Então, Galdério, você já conhece muito bem, que tá aí do outro lado, como é que estão as coisas? Tudo bem, não precisando molhar a horta em Cuiabá. Nenhum lugar, né, do Brasil, praticamente. Não, pô, lá no meu pai e minha mãe vão perder a safra de novo, mais um ano. Mas o Sul é outro país. Isso é verdade, isso é verdade. Mas tudo certo, tudo bem. E por aí, tranquilo? Tirando as coisas ruins, o resto tá bom, né? Muito bom, e você que tá aí ouvindo já sabe, a Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse glossário aqui, ó, tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta e, Gaúcho, vamos lá, vamos começar esse glossário aí, né? Começa com você aí, vamos lá. Beleza, vamos lá. Então nós já vamos começar aqui com um tema que até eu fiquei me perguntando, caramba, será que isso é um termo mesmo? Porque é tão usual, né? Mas realmente, depois eu aprendi que também pode ser utilizado de outra forma. Mas o termo é cachaço. Cachaço. Do Guilherme Megali. E aí, né, pra mim, cachaço é o porco reprodutor, né? O porco que não foi castrado e que ele vai fazer reprodução, né? Ele é específico para reprodução. Não é isso? Não é só isso? Tem outras coisas? Não é só isso, cara. Caralho, é que o que acontece? Eu entendi um pouquinho mais aqui. Geralmente, esse cachaço, né? Principalmente quando, sei lá, você vai abater ele, que ele não tá castrado, tende a ter a carne mais dura, né? Sim. E aí, olha que legal. Cachaço ou pescoço é um corte de carne. Olha que legal. Caralho. Tanto de suínos quanto de bovinos. Eu também nunca tinha visto isso, mas achei super interessante porque faz sentido, né? Da parte dianteira do lombo, incluindo aí as vértebras cervicais. Então, provavelmente, né, deve ser um corte de carne mais dura, né? E aí deve ter... Isso é eu que tô imaginando, né? Devem ter associado isso à parte do cachaço, que tem também com a carne mais dura, né? Mas o interessante é que o cachaço é o reprodutor, né? Da mesma forma que tem o touro e o boi, né? O touro é o cachaço dos suínos. Aí, que doideira. Bom, quando chegou o termo, eu imaginei que fosse só esse lance aí do cachaço, né? Do porco aí, reprodutor aí. Mas eu não sabia que tinha esse lance da carne, tem um corte. Tá louco. Também não. Mas eu achei super interessante e faz todo sentido, né? Com a relação com a carne de cachaço. Pelo menos o que eu imaginei que fosse isso. Suposições de Ângelo Zelani. Supositórios. Sempre tem. Não, aí não, né? Não. Aí não. Muito bom, aí então. Vamos pro próximo aqui. Bora.
Muito bem, ó. O próximo, cara, vou falar aqui. Quem mandou foi o nosso querido amigo Rogério Matsuda, que sempre participa com a gente aqui, né? O Instagram dele lá, @rogério.matsuda5. Ele mandou um termo muito legal. Quem quiser descobrir como é que é o dia a dia de um tirador de leite, é só seguir o Rogério Matsuda. Quando eu tô com vontade de uma nostalgia aí, eu só dou uma olhada nos stories dele lá, pronto. E é legal, ele participou semana passada do episódio do podcast do Patrone, cara. Eu vi lá. Legal. Muito bom. Bom demais. Bom, e o termo que ele mandou, na verdade é uma sigla, né? Que é ILPF. Eu acredito que você já deva saber o que é essa sigla, né, Galdério da Fronteira? Inclusive, temos umas aulas na Escola Agro que a gente fala sobre ILPF. Legal. Olha só. Pra você que não sabe, tá vivendo em Marte nos últimos 15 anos, ILPF significa Integração Lavoura Pecuária Floresta. Aí, ô Galdério, eu fui lá buscar uma definição na Embrapa, né, cara? A Embrapa, ela define ILPF como uma estratégia de produção sustentável que integra atividades agrícolas, pecuárias e florestais, obviamente, né? Em áreas comuns, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, tá certo? E a ideia desses sistemas integrados aí, basicamente, é intensificar e compartilhar os benefícios gerados aí essa sinergia, né? Dessa integração das diferentes atividades aí que elas são combinadas. E aí, é legal a gente trazer também que o ILPF, ele é dividido em 4 modalidades, né? A gente sabe que tem integração lavoura, pecuária, floresta. Essa é uma das modalidades, também chamada de agro-silvipastoril, mas tem outras, como a integração lavoura-pecuária, o sistema agropastoril, integração lavoura-floresta, ILF, ou silvia-agrícola, e integração pecuária-floresta, ou silvipastoril, né? Então, quando a gente junta essas 4 modalidades, é o que a Embrapa define como sistemas, né, de integração lavoura-pecuária-floresta. E aí, juntando todos esses sistemas, tá, Gaúcho? Foi estimado na safra 2021 que existe quase 17 milhões de hectares e com potencial de chegar a 48 milhões de hectares no Brasil todo, né, cara? E muitas dessa aplicação, dessa estratégia tem a ver com a incorporação de áreas improdutivas, especialmente pastagens degradadas, né? Aí, esse mesmo artigo aí da Embrapa, ele cita vários benefícios do ILPF, né? Vou falar alguns aqui. Aumento da produção em uma mesma área, quer dizer, você está colocando várias atividades dentro da mesma área, então você está aumentando a produtividade dela, né? A produção por área. A diversificação de fontes de renda, né? Então, se você está trabalhando com agricultura, primeira e segunda safra, boi, e tem ali ainda uma área de eucalipto, coisa assim, né? Enfim, você está diversificando a sua renda. Em tese, você melhora o aproveitamento dos insumos, tem uma questão também voltada para os aspectos do solo, né? Tanto químico como físico e biológico. Disse também da melhoria do bem-estar animal, enfim. Quando você faz um negócio como esse, você aumenta a necessidade de gente também, o que gera emprego e renda no campo, né, cara? Então, existe uma questão aí muito interessante, né, Gaúcho, sobre esses sistemas, sobre a redução da necessidade de novas áreas, recuperação de áreas degradadas, né, mitigadora de emissões de gases do efeito estufa, né? Inclusive tem uma modalidade no Plano ABC que fala justamente disso, né, de sistemas integrados de produção. Então, é um sistema, acho que eu poderia dizer que até meio que tupiniquim, né, cara? O negócio está sendo construído e muitas das coisas que a gente sabe em termos de ciência hoje já tem sido estudado aí há alguns anos, né? Ainda que seja um curto período, ainda tem muita coisa para acontecer, né, cara? É bacana isso, porque a gente tem uma Embrapa específica para estudar isso, né? Que é ali de Sinop, né? E que vem avançando muito com novas tecnologias e a forma de fazer essas integrações e extrair ao máximo da terra, né? Para poder deixar ela cada vez mais produtiva. E é interessante, cara, que o Rio Grande do Sul se destaca como um dos principais locais, né, desses 17 milhões de hectares, onde tem algum tipo de integração. Aí não necessariamente ela é completa com a floresta. São essas 4 modalidades, né? Isso. Mas praticamente no Rio Grande do Sul a gente tem muita pastagem, né, principalmente de inverno, né, onde tem integração soja e depois tem a pastagem e também, né, tem integração junto com a floresta em alguns lugares. Mas é algo que está sendo muito estudado e novamente é pioneiro no Brasil, né, cara?
de tecnologia brasileira e que tem um potencial bem interessante e está sendo explorado, né, pela Embrapa. Tem um monte de parceiros, né? Quando a gente trabalhava no IMEA, a gente tinha, né, fazia toda uma parceria lá com eles e tem bastante pesquisa sendo produzida. Só que como é uma pesquisa que demora anos, né, a gente ainda, e a Embrapa lá é super nova, a gente vai ter um bom tempo ainda pela frente para a gente colher os frutos, né, tanto da parte de tecnologia a campo, quanto de resultados econômicos disso. Mas as preliminares são bem animadoras, né, e tem gente fazendo isso há muito tempo também. Então é super legal, é um tema que é bem bacana. Eu diria que até não é negócio que leva anos, não, é um negócio que leva décadas, né, porque você tá falando aí de sistemas, por exemplo, integrados com floresta, né? Com teca, com eucalipto. Planta que demora... Árvore que demora 10, 15, 20 anos pra ficar no ponto de colheita, né, cara? Então, tem muita coisa ainda pra ser estudada, mas como você falou, tem muita coisa já boa sendo feita, né, e estudos saindo aí, eu acho que é bem legal. Eu quis trazer esse termo aí justamente pra gente discutir um pouco disso aí e lembrar um pouquinho daquela época do IMEA também, que a gente fazia os levantamentos de custo de produção dos sistemas integrados e tudo mais, né, cara? Então, bem legal aí. Vamos pro próximo, Galdério. Bora! E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho, ó. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. O Paulo aqui, só quero deixar claro que ele deixou todos os que tem alguma coisa de reprodutor, de alguma coisa, ele deixou comigo aqui os termos, né? Mas vamos para mais um aqui. Rancoio! Sabe o que é um bicho rancoio? Um bicho rancoio. Um animal rancoio. E o pior, sabe o que é? Tinha um cara lá na Exalc, da saudosa República Pingapura, da mesma do poste do Makoto, que chama rancoio, né? Ele ainda é vivo. É o bicho rancoio. Agora explicar o que é vai ser... Bem, seu rancoio, se você estiver vendo isso aí, trate de ir acima do Guilherme Megali também, que foi ele que lhe trouxe o termo, né? Bem, um animal rancoio é que possui somente um dos testículos. Só uma bola. Só uma bola. Isso pode acontecer, né, devido a uma castração que foi feita de forma incompleta, né? Então, a origem da palavra, né, de rancolho é que, na verdade, ela deriva da junção de duas palavras, né? A primeira é renco, né, com o sentido de aleijado, né, de tá faltando alguma coisa, e também de colho, que é a forma reduzida de culhão, né, ou de testículo mesmo. Então, essa é o rancolho. Eu não conhecia, nunca tinha visto falar. Sério? Mas, nunca tinha visto falar, não sabia mesmo. Achei super legal também que a gente sempre vai aprendendo, né, nesses 100 e poucos termos aí que a gente já vem trazendo. Não, e lá no sul, que o pessoal lá perto da fronteira lá tem que ter cojones, né? Cojones. Colhão, tem que ter colhão, né? Legal, cara, muito bom. Bora! Quem mandou este termo que eu vou falar aqui agora foi meu querido amigo Caio Zitelli, o @CaioZitelli lá no Instagram, né? Ele mandou um termo chamado verruma, Gaúcho. Já ouviu falar desse termo? Não. Verruma. Olha só, não é verruga, tá? Não tem nada a ver com isso aí. Verruma é uma ferramenta, cara. É uma ferramenta de aço, ou antigamente, nem sei se era de aço, que ela é feita para furar madeira. Pensa num saca-rolhas. Num saca-rolhas. Ele é tipo um saca-rolhas, só que inteiriço de aço. A ponta dele tem um tipo um parafuso assim. E aí você vai girando ele fazendo...
fazer o barulho. Eu já fiz muito isso, eu só não sabia que era esse o nome. Chama verruma. É uma furadeira na mão. Exatamente, é uma furadeira na mão. Exatamente. A definição dela é basicamente assim, ó. Geralmente em forma de T, cuja haste maior, lavrada em hélice, termina em ponta como um parafuso. Uma furadeira. É uma furadeira. Manual. É uma furadeira manual. É Exatamente. Só que, olha só que interessante. Eu tava procurando, né? Falei, deixa eu ver se tem alguma definição aí na internet legal e tal. E olha só, o uso da verruma, ele é tão antigo, Gaúcho, tão antigo, que o imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio, ele utilizou a verruma como uma metáfora para explicar o tempo Cronos. E eu achei isso na internet e falei, pelo amor de Deus, né? Deixa eu ver se é verdade, porque a internet você sabe como é que é. E aí eu peguei o livro, Meditações de Marco Aurélio, que eu tenho aqui em casa, né? E aí, de fato, tá lá, falando sobre isso. O que é o tempo Cronos? Só pra eu te explicar, Gaúcho. Não sei se você já sabe. O tempo Cronos, ele é o tempo como sendo o presente, um limite entre o que já foi e não é mais, que é o passado. E o que ainda não foi e, portanto, também não é mais. Será. Entendeu? É aquele tempo do agora. A explicação dele é que o tempo Cronos é o seguinte. Por que ele faz uma esquema com a verruma? Porque é o tempo que você tá aqui. Você não pensa no passado, nem pensa no futuro, é o tempo do agora. E é como se fosse você ficasse girando ele assim, ó. Esse realmente é o tempo Cronos. do agora, porque tu é estressante demais aquilo lá. Meu Deus do céu. Exatamente. Você não pode... então ele representa o tempo Cronos com a verruma, com o movimento da verruma. Olha só que interessante. Paulo filosófico hoje. Cultura. Temos cultura. Vamos pro próximo aí, Galdério, que já filosofamos. Bora. O termo aqui é um que eu uso semanalmente, ou muito frequentemente. Foi embora o boi com a corda, do nosso amigo Pedro Maia. Do canal Estrada de Chão. Isso. @por Pedro Maia no Instagram. Se foi o boi com a corda, então, né, é usado principalmente lá no sul do país, quando perdemos o controle de uma situação, né? Só pra explicar, né, o momento em que o boi foi, que tu ficou sem a corda, que ele tá com a corda, acabou, você perdeu o boi e a corda também. Quem faz as provas de laço aí já sabe, né? Exatamente. Então, perdeu, né? Perdeu o controle e você não vai ganhar nada, né? Foi. Então é uma expressão que eu uso muito, né? Você foi o boi com a corda. Mas eu não falo assim, eu falo você foi embora, não. Eu falo você foi o boi com a corda mesmo. Se foi o boi com a corda. Mas é interessante saber, né, que bastante gente não conhece o termo aí. Mas legal. Se foi o boi com a corda... eu diria que no sul fala-se muito, mas em outras regiões também. Aqui fala bastante. O Pedro, por exemplo, ele é lá de Goiás, né? Goiás. Então essa é uma expressão bem comum, assim, usual, né, cara? Muito bem, então, Galdério, vamos pro próximo aí. Eu vou aproveitar que você falou uma expressão e não somente um termo, uma palavra, né? Eu vou pegar uma expressão aqui também, né? Que quem mandou pra nós foi o nosso querido amigo Diego Pelizari, do @agroderespeito. Ele mandou uma frase, né, que a gente fala muito também, que é cada enxadada uma minhoca. Boa! E é interessante, cara. Eu fui buscar, óbvio, não tem uma baita explicação para explicar o que significa e tal. Mas eu achei interessante, porque eu fui buscar uma definição aqui na internet e ela fala uma coisa que, sinceramente, a hora que a gente parar pra pensar, eu falo assim, a gente até usa nesse contexto também, né? Mas na internet tem uma definição assim, ó, que expressa que no agir se faz de maneira dura e ríspida e produz resultado bruto sob a forma de pancada figurativa ou literal. Eu achei muito pesada, né? Porque assim, se a gente pega um zagueirão lá, né? Um zagueirão daqueles brutão, tipo o Moser do passado. Cada enxadada era uma minhoca mesmo. Mas a minha... Toda vez o cara... A minha interpretação é bem diferente. Então, a minha também. É no sentido de ganho. Exato. É no sentido de ganho, né? Exato, e cada coisa que eu faço, eu tô tendo um ganho. Ou seja, eu tô pegando uma minhoca. Cada enxadada é uma minhoca. Eu também tinha essa visão. Mas a hora que a gente para pra analisar, em algumas situações, tipo essa, assim, a gente fala isso mesmo, também, né? E aí eu achei um artigo super legal de um cara aqui, do Josafá Marcola, uma coisa assim. Josafá Marcola, uma coisa assim. Que ele escreve, né? Cada enxadada uma minhoca, e ele faz um artigo bem interessante. Ele fala assim, ó.
Antigamente, só se pescava com minhoca, né? E pra isso, o pescador lá, enfim, ele saía com a enxada. Você já fez isso várias vezes, né, Gaúcho? Saía com a enxada, ia até pro pasto lá, onde que é que tinha minhoca, você enchia a latinha de minhoca e depois você ia lá, botava no anzol e ia pegar peixe, né? E aí ele fala uma coisa que eu acho interessante também, assim, ó, quando a terra era boa e você tava com sorte e tinha experiência, cada enxadada era uma minhoca, quer dizer, você fazia aquilo ali com maior produtividade, você pegava as minhocas mais rápido e isso caracteriza um cara que, né, tem uma produtividade, uma experiência maior, né, cara? Então, no fim das contas, isso aí mostrava pra gente um processo com eficiência, né, um processo com eficácia, né? E aí, pô, eu fiquei analisando assim, cara, olha só como que a gente pode transformar uma expressão, né, cara, da maneira como a gente quer, né? A gente pode transformar uma coisa boa numa coisa ruim e, pô, eu achei bem interessante trazer esse termo e fazer essa discussão, levantar essa discussão aí. Bom demais, cara. É uma visão diferente, né? E por isso que comunicação não é o que você fala, e sim o que outro entende, exatamente, né? Então acho que essa aí fica bem, né? Se o cara me falasse, cara, enxadada uma minhoca, eu ia pensar uma coisa que era diferente, principalmente da primeira interpretação que você falou, né? E eu vou dizer, cara, que um dos principais problemas hoje que a gente tem dentro do agro é a comunicação, né, cara? Que a gente se comunica muito mal, seja o setor como um todo e seja também quem está dentro do agro para poder fazer venda, para poder se comunicar com o produtor, com outros agentes do mercado, né? E a importância de deixar bem claro as coisas, né? Eu acho que essa é uma boa reflexão para isso, né? Nem sempre aquilo que a gente está falando é realmente o que o outro está entendendo, né? E os outros só tomam decisões, principalmente quem precisa fazer com que uma outra pessoa tome uma decisão que seja aquela que você quer, se você não for claro e ela entender aquilo que você quer que seja entendido, nada vai pra frente, né? Exato. E isso é muito louco, né, cara? Isso é uma pegada, assim, que eu acho que é o grande desafio, né, de todo mundo, é conseguir ser entendido, né? Da forma correta e sem gastar muito tempo e energia. Exato. Tem esse ponto aí também. Mas eu lembro que, eu vou falar agora pela primeira vez publicamente, né, que eu vou ser pai do terceiro filho. E eu lembro que eu falei pro avô da minha esposa que aqui comigo cada enxadada era uma minhoca, entendeu? Faz sentido. Eu vou me poupar de ter que... vou poupar o público, na verdade, de comentar essa fala do Paulo, porque senão ia ficar feio para o público, né? Eu sei que tem muitas mulheres aqui também, mas vai ter um monte de gente que vai ficar com muita vontade de dar essa resposta, que eu não vou dar. Dão lá no direct depois, quando vocês verem o podcast. É isso aí, cara. Vai lá pro próximo aí, Galdé. Bora lá. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. E é nesse contexto que nasceu o Broto, plataforma digital que ajuda o produtor rural a potencializar sua produtividade financeira. No ecossistema Broto você encontra um marketplace completo com acesso a produtos e serviços, além de conteúdos relevantes em diversos formatos, inclusive podcast, que vão apoiar o produtor em seu processo de tomada de decisão. Há décadas como parceiro do produtor, agora a BB Seguros e o Banco do Brasil, através da plataforma Broto, querem descomplicar a agricultura digital e trabalhar para promover a inclusão digital em todos os perfis de produtor. Siga o Broto nas redes sociais, é só buscar por @SomosBroto no Instagram, Facebook e YouTube, e entre no site www.broto.com.br e saiba como o ecossistema Broto pode te apoiar. Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro.
Bem, esse aqui é um tema que eu acho que até a gente já falou, mas como é do nosso amigo Bida Amaral... Será que a gente falou? Eu fiquei na dúvida, cara. Eu acho que sim, mas não tem problema, vamos falar de novo. Foda-se. O @Bida Amaral, inclusive, né, quem tá começando a fazer exercício físico, que quer mudar de vida, siga o Bida, né? O Bidão tá lá, ó, todo dia na luta. Bom demais. Bem, o tema é soqueira. Então, o que é uma soqueira? Soqueira nada mais é do que a sobra das plantas, né, após a colheita, né, seja ela do grão, seja ela da planta, seja ela o que for, né, depois que você faz a colheita, o que sobra é a soqueira. E é interessante porque a soqueira, né, ela é um problema, né, para a próxima cultura que tá vindo, e não apenas num sentido de problema, pode ser como um mato ou qualquer outra coisa, no momento que ela pode brotar, né, mas também ela pode ser alojar, né, pragas e doenças, e isso pode trazer problemas, né, para a próxima safra, né, ou enfim, segura lá. Inclusive, né, a soqueira do algodão aqui, ela precisa ser destruída, né, aqui em Mato Grosso, né, então depois que você colhe, tem que fazer um processo de destruição da soqueira, que é muito importante. Acho que é o bicudo, né? Agora me faltou a parte bicudo agronômica aqui, é o bicudo, né? Para que o bicudo não se aloje, né? E não se reproduza ali, né? Então faz a destruição dessa soqueira. Então, mas nada mais é do que a sobra, né? Depois que eu colhi, o que sobrou é soqueira. Aí seja o que for, pode ser cana, pode ser milho, pode ser algodão, né? Enfim, o que sobrou ali no pós-colheita, né? Que fica junto aí, que fica vinculado às raízes. É isso aí. E na cana isso é mais proeminente, né? Porque existe a cana-planta e a cana-soca, né? A cana-soca é a cana depois do primeiro corte. Então é onde tem a soqueira da cana, né? Mas é legal, cara, você falar esses outros aspectos também, né? Porque assim, quando a gente fala soqueira, a gente lembra só da cana, né? Eu, pelo menos, quando lembro disso... Eu lembro só do algodão. Eu só lembro da cana. Por isso que eu falei. Então é legal trazer esses outros aspectos aí também, né, cara? É que aí no caso da cana, né? Isso para culturas anuais, né? No caso da cana, que pode ser uma cultura, né? Perene, né? É uma cultura, ela vai... É dali que vai surgir a nova planta, né? Então é ótimo, aí, na verdade, né? Na verdade, você vai conduzindo a soqueira, né? Da melhor maneira possível, justamente para ela expressar o máximo da produtividade dela ao longo do ciclo, né? Acho que esse é o importante falar também. Bom demais. Beleza, vamos nessa então. Galdério, eu recebi aqui do meu amigo Lucas Assis, o Lucas, @Lucas Assis Nutrição Animal, Nutrical Animal. Ele, o Gaúcho, é parceiro do Guilherme Megali, que falou aqueles outros lá aqueles outros termos que você falou. E nós o Agro Resenha está produzindo o podcast deles, o podcast Agrociência. Tá certo? Então, se você estiver aí ouvindo, nós estamos produzindo para eles lá, Lucas Assis e Guilherme Megali, o podcast Agrociência. Então, segue aí também, que você vai curtir. Momento merchandising. Se você quiser produzir o seu podcast, o Agro Resenha pode fazer esse serviço para você. E eu tenho certeza que vai ter gente que vai ficar surpresa com isso, né, Paulo? É verdade, cara. Mas se a gente não fala, né? Se a gente não fala... não fala, ninguém sabe, tem que falar, mano. Mas olha só que legal. O Lucas e o Guilherme, eles são lá de uma região de Minas Gerais, numa cidade de Minas Gerais chamada Pompéu. E esse é um termo bastante regional. É o termo boca branca. Você já ouviu falar do termo boca branca, Gaúcho? Não. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar de uma doença chamada tristeza parasitária bovina. Puta, deixa a boca branca mesmo. Deixa a boca branca. Nossa, muita fiz antibiótico em vaca por causa dessa imundícia, dessa tristeza. Exatamente. Então, a tristeza parasitária bovina, ela é uma doença que é causada especialmente por protozoários, né? E são duas as espécies aí, né? Da Babesia bovis e Babesia bigemina, nem sei se é assim que fala, que provoca a babesiose, e a Rickettsia anaplasma marginale, que provoca a anaplasmose. Tá certo? E eu lembro até, cara, que lá em Piracicaba, quando a gente cuidava lá da fazenda de leite, na nossa região lá, tinha muito carrapato, né? Então a ocorrência de tristeza, ela era muito grande, né? De boca branca, e como o Lucas falou, né? Então, o principal vetor para a doença é o carrapato dos bovinos, podendo, no caso da anaplasmose, também ocorrer aí devido a
participação de outros hematófagos, assim como tabanídeos, a mosca dos chifres e a mosca dos estábulos, cara. Então, e também pode passar por via transpancetária também, viu? Eu não sabia, eu não lembrava dessa parte, não. E transfusão de sangue, essas paradas tudo. Isso aí pode tudo passar com questões contaminadas, com coisas contaminadas com sangue, né? E é muito interessante isso, cara, porque eu lembro que na época, mesmo dentro da escola, hein, Gaúcho? Às vezes se perdia bezerro, né? E a lição que a gente dava justamente pros estagiários, né, pra nós, era justamente assim, ó, se você não estiver olhando direto, meu amigo, vai perder mesmo. E aí a hora que você for pro campo, você vai ver o tanto que isso é importante, né? Então, esse cuidado, né, cara, de estar sempre no bezerreiro, observando, né? Chama a tristeza por algum motivo, né, Gaúcho? O bicho fica triste, fica moado, né, cara? Então isso dá muito prejuízo, tanto na perda de animais mesmo em si, e a tristeza também ela pode acontecer em animais adultos, né? A queda de produção de leite, aborto, enfim, várias coisas nesse sentido. E ele afeta muito o desempenho dos animais, né? E aí, por que chama boca branca? E o Ângelo falou, faz sentido. Porque um sintoma clássico da tristeza, ela é a febre alta, tanto que se você estiver lá no bezerreiro, você tem que estar sempre com um termômetro, né? Muitas vezes pra colocar ali. Tá? Velho, mentira que tu faz isso. É só botar a mão, se tá com tristeza, tu sente na hora. Você já sabe. Inclusive, tava me zoando aqui, ó, que eu tava medindo a temperatura da água pra fazer o chimarrão no dedo, né? Aí o pessoal disse, muito botei a mãozinha em cima das terneiras lá, quente. É isso aí, cara. E um outro sintoma que é clássico também é a anemia, que é justamente isso que você comentou, a hora que você falou, puta, boca branca, verdade, faz todo sentido, né? É justamente porque dá anemia, né? Então você consegue identificar isso visualmente, né? Você vai lá, você não precisa ter um termômetro, né? Obviamente, mas você consegue observar e entender o que é isso, né? E por que dá essa anemia aí? Porque basicamente esses parasitas eles quebram, né, a hemácia. E aí a urina dos animais sai mais escura, e aí tem toda essa questão da anemia aí. Então, legal ele ter mandado, né, cara? Esse aí eu achei legal. É um termo bem regional aí. É, bem regional, mas um grande problema na pecuária brasileira, né? Eu lembro, assim, você até falou da questão parasitária, né? Mas eu lembro que nós tínhamos uns animais que eram de duas linhagens, vai. Cara, encostava um carrapato na imundícia da vaca, ela ficava com tristeza, cara. Então, assim, tipo, aí tinha umas outras que tava cheia de carrapato, não fazia nada. Mas tem umas que pegavam um carrapato, tava com tristeza. E é uma doença muito, muito dura, porque se você não vê ela nas primeiras 24 horas, é muito difícil de reverter. Você vai gastar muito antibiótico, vai gastar muito tempo e vai demorar muito para fazer a reversão. Então, realmente é uma doença pesada, assim, porque às vezes, eu lembro que assim, a gente pegou tem uma época nossa de seca, como tá agora, aí carrapato, e até o pai falou, vou lá banhar o gado porque tá com carrapato e com essa seca aqui vai dar problema, né? De pegar 3, 4 novilhas e perder 3, 4 novilhas, tipo assim, numa semana de tristeza, sabe? É um prejuízo absurdo, né? E não tem muito o que fazer. Porque tem duas, né? E dependendo da situação, eu não lembro qual que ela é super agressiva, assim. Em 24 horas ela destrói com o animal, sabe? Eu acho que é o segundo tipo, né? Ele é menos comum, mas quando ele dá, a chance de morte, né? É muito alta. Anaplasmose. É anaplasmose, essa mesmo, é anaplasmose. Cara, e é interessante esse lance que você falou do Sul, né? Sem querer eu entrei num artigo, agora você falou, falei, não vou falar isso lá não, mas já que você falou isso, né? Tem um artigo que fala que na região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, um artigo lá do Rio Grande do Sul, cara. E ele falava justamente isso, falava que no Sul, como tem as estações mais bem definidas, a infestação por carrapato do rebanho, ela é menor um período do tempo, né? Por conta do frio e tudo mais. Em regiões onde você tem maior infestação ao longo do ano todo, tipo centro-oeste e tal, os animais tendem a ter mais resistência à tristeza, cara, do que no sul. Não sei se faz sentido isso, mas eu li isso no artigo, acho que vale a pena ressaltar também, né? Então tem essa questão do nível de infestação e a exposição também, né, a esse negócio. É um belo termo, que não é muito belo não, porque quando tá o problema ele é bem grave. Autora, isso aí. Vamos pro último termo meu aqui, que é do amigo Bida Amaral de novo. E ele mandou uma que eu não sabia que era essa. Eu tenho que pedir ajuda, porque até na internet tava meio difícil de encontrar. Mandioca aguada. Mandioca aguada.
Quando eu pensei em mandioca aguada, eu pensei assim, uma mandioca mole, podre, alguma coisa assim. Mas não é isso. Não é. Muito pelo contrário. Mandioca, muito pelo contrário. É uma mandioca que não cozinha e fica dura e vidrada, em vez de macia e cremosa, como é que a gente quer que fique, né? As razões para isso são poucos conhecidas. Não encontrou nada científico, alguma coisa assim que deu para trazer uma informação bacana, né? Mas, né, acredita-se que uma das causas do fenômeno está ligada à redução do amido e aumento dos açúcares, que pode, né, ter sido provocado por alguma situação de estresse da planta, né? E aí isso tende a acontecer mais em algumas épocas do ano, né? Que a planta acaba sofrendo mais estresse. Então por isso que uma época do ano a gente tem aquela mandioca top, né? Que tu cozinha lá, bota 15 minutos, 20 minutos e ela fica desmanchando. E às vezes você bota 1 hora lá e ela acaba ainda ficando dura, né? Então essa é a mandioca aguada. Mandioca aguada. Na hora que o Bida mandou, eu falei, puta, cara, mas que é essa porra? Ele falou assim, você não sabe não? Eu falei, eu não. Aí eu falei, não, vou passar essa pro Ângelo. Foda-se. Tá bom. Tive que retornar com o Bida pro Bida responder. Mas tá respondido. É isso aí, cara. Muito bom. E agora vamos pra última aqui, a minha última também, né? E quem mandou foi o Lucas. Igualmente, igual da anterior, o Lucas mandou uma que eu achei muito boa também, que é o termo paceta. Você já ouviu falar da paceta? Só panceta. É, então. Eu achei que fosse panceta. Até perguntei, não é panceta? Não, é paceta mesmo. E você sabe o que é uma paceta, cara? Não. É algo pra passatear? Não, cara. Ele falou que é um termo bem específico mesmo lá da região dele. Você já cavou buraco pra fazer cerca? Pra mim? A paceta... Rapaz, minha mão virava aquilo de calo. Pois é. Vai dizer que é cavadeira. É uma cavadeira. Paceta. Verdade, cara. Ele falou que ele conhece a cavadeira por paceta a vida inteira. Conheceu a vida inteira por paceta. E aí, quando ele saiu lá da região dele, acho que não sei se ele foi estudar, alguma coisa assim. Quando ele saiu da cidade dele pra morar em outra região, que ele descobriu que o pessoal chama de cavadeira. Ele falou que lá na outra região que ele foi chamava de cavadeira ou boca de lobo. Faz sentido também, né? Boca de lobo, sim, já ouviu falar. Agora, paceta. Paceta eu nunca tinha ouvido falar. Paceta. O Lucas mandou 2 termos top aí também, cara. Legal pra caralho. Gostei. Bom demais. Gostei. Esse glossário ficou doido. Não, os termos ficaram bons, hein? Os ouvintes se puxaram, né? Como a gente não falou, se puxaram. É isso aí, cara. Ficou bem legal. Gostei bastante aí de todos. Então já quero agradecer vocês aí que mandaram os seus termos, né? Quem mandou aí, ó, foi o nosso querido amigo Rogério Matsuda, o Caio Zitelli, o Diegão Pelizari, o Lucas, o Guilherme Megali, o Pedro Maia e o Bidão, cara. Muito obrigado aí, turma, vocês que participaram desse episódio. Espero que vocês possam participar aí dos próximos, né, Gaúcho? Muito bom. Sempre bom quando tem esses termos diferentes, assim, que a gente precisa dar nossos pulos pra conseguir interpretá-los. É um bom sinal. Muito bem, é isso aí. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor nele. Pelo menos você deu umas 2 risadas, eu sei que você deu aí, tá certo? Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar ou que vai curtir esse conteúdo aqui. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcast, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Castbox, a gente está presente em todos os agregadores. Siga a gente também lá nas redes sociais, no @AgroResenha, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. E entre lá no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site novinho em folha, o www.agroresenha.com.br. E escreva pra gente também para contato@agroresenha.com.br se você quiser sugerir entrevistados, mandar um oi pra gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br. Galdério, mais uma vez, hein, cara? Missão cumprida. Foi meio em cima da hora, mas deu bom, né? Deu bom. Só não é fofa, viu? Não é fofa. É fofa. Não é mais fofinha. É fofinha. Não fofinha. É fofinha. Não fala assim. Fofinha. Não é você falando fofinha. Vou falar com voz de radialista, tá? Isso. Vai lá, então. Então faz de novo com voz de radialista. Fofinha. Tá bom. Tomar banho na soda. Galera, fica com Deus, tudo de bom pra vocês. Se chover, não precisa molhar a horta não, hein? Obrigado, forte abraço. Tchau, obrigado.
aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.